Grande São Paulo, São Bernardo. E nós louvamos a Deus porque temos essa oportunidade de estarmos aqui com os irmãos para cooperarmos no trabalho do Senhor, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado em nosso meio. Eu sou de Franca, vários que ainda não me conhecem, e nós temos então estado em Franca no trabalho local que nós pertencemos há 32 anos. É o segundo trabalho do Senhor que foi fundado ali em Franca. O primeiro trabalho começou no ano de 74, ali na casa de alguns irmãos, depois passando para um local onde tinha um salão que era arrumado para as reuniões. Depois foram construídas a primeira casa de oração no ano de 79, no finalzinho do ano começou esse trabalho, foi realizado na casa de oração local, a primeira casa de oração, onde todos nós fazemos parte. E depois então algumas famílias mudaram para um bairro vizinho, onde nós começamos o trabalho, onde nós estamos, que é o Jardim Portinari, e já há 32 anos estamos ali. Nós estávamos ali desde o princípio do trabalho, que começamos na casa de um de nossos irmãos, onde nós íamos para os fundos da casa dele. Havia um local de trabalho que era uma marcenaria, encostávamos as máquinas por lado e começávamos ali a reunião nessa unidade. Quando começamos ali, alguns irmãos conhecem o nosso irmão Teodoro Halley. Após ele estar ali conosco 15 dias com a tenda, na época da tenda, nesta época ele saía andando, pregando o evangelho com a tenda, alguns irmãos se lembram disso, e ele esteve conosco naquela ocasião, e logo após aquela tenda então ir embora, nós centramos ali então um trabalho local que hoje se tornou a igreja do Jardim Portinari. Foi muito bom e nós louvamos a Deus por isso, por esse longo dos anos que o Senhor tem nos abençoado ali. E dessa igreja hoje nós temos e contamos ali mais ou menos com 120 irmãos na comunhão que participam conosco nesta igreja local. Começamos ali mais ou menos com 5 famílias só a reunir, e hoje nós temos vários irmãos que se converteram ao Senhor e estão conosco, e temos agraciado pela vários irmãos chegando ao conhecimento do Evangelho, aceitando Cristo pela fé. Numa época tão difícil dessa em que nós vivemos, mas o Evangelho está sendo pregado conforme é a palavra de Deus. Nós vamos continuar naquilo que pensamos ontem à noite, na carta de 1 Coríntios. Esta carta que Paulo escreveu, ele escreveu essa carta depois que ele tinha ido embora de Corinto 3 anos depois. Ele estava de residência ali em Éfeso. Ele então escreveu esta carta de 1 Coríntios. Paulo, que pôde ministrar na sua segunda viagem missionária, pregando o Evangelho, muito difícil naquela cidade, qual nós falamos ontem, cidade de Éfeso, uma cidade idólatra, uma cidade que havia muita prostituição, porque havia uma deusa da prostituição ali em Éfeso. Então, esse caso foi onde Paulo teve dificuldade para espalhar o Evangelho, mas entre os judeus que ali habitavam houve sucesso, entre os gregos, mas depois ele começou a ir ao encontro de pessoas, dos quais os primeiros que se converteram em Corinto foram os gentios, ouvindo a palavra, os gregos, e depois os judeus ouvindo que se converteram ao Senhor. E ele escreve essa carta agora a esses irmãos. Vamos ler desde o primeiro versículo, do capítulo 1, até o versículo 17, onde fizemos a leitura do versículo 1 ao 9, mas por ter vários irmãos, vamos ler os 17 primeiros versículos da primeira carta, do capítulo 1. Ele diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e do irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, toda a palavra em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Até aqui que o Senhor abençoe para nós a meditação na sua palavra esta noite. Amém. Mas, irmãos, vou só relatar alguma coisa que falamos ontem na introdução à noite. Aqui nos primeiros 9 versículos do que nós lemos, nós começamos então a pensar nesses versículos que o apóstolo Paulo, que tinha recebido esta carta, então, esse comunicado da família de Cloé, alguns irmãos que viram a necessidade de que Paulo, que tinha fundado aquela igreja de Corinto, precisava de saber o que estava acontecendo entre os irmãos naquela igreja. Havia necessidade desta comunicação. E nós falamos ontem que não era tão fácil a comunicação na época como nós hoje. Hoje nós temos os meios de comunicação tão fáceis. Nós temos a via WhatsApp, temos a via a internet, a telefone e tudo mais. Fácil de comunicar, fácil de dizer algo. Alguma coisa acontece lá bem longe e logo todos os irmãos estão sabendo o que foi acontecido, né? Então nós vemos a rapidez que é hoje. Mas naquela época, muito difícil a comunicação, muito difícil. E aqueles irmãos tiveram a necessidade de então levar a Paulo, que estava em Éfeso, a notícia da igreja de Corinto, uma igreja que Paulo permaneceu 1 ano e 6 meses ali para formar aquela igreja, para poder ensinar os irmãos a conduzir o trabalho do Senhor, de uma forma que eles poderiam entender e prosseguir sozinhos naquela igreja em Corinto. Local tão difícil nós falamos, onde várias pessoas se converteram ao Senhor, mas com dificuldade, por causa da idolatria, por causa da prostituição que havia ali, por ser uma cidade portuária, uma cidade onde havia um tráfego muito grande de transportes por navios. Então nós falamos desta forma, que aqueles irmãos, Paulo, ele começa a carta saudando aquela igreja com uma diplomacia,
dando a ele então o início, a saudação aos irmãos, mostrando quem eles eram, mostrando o que eles tinham em suas mãos, o aprendizado que eles tiveram para prosseguir no conhecimento de Jesus Cristo e anunciar Jesus Cristo como Salvador. E nós vemos então isso que aconteceu ali naquela igreja, quando Paulo começa a dar essa informação nos 9 primeiros versículos. Ele termina o 9º versículo dizendo: fiel é Deus, que pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o chamamento deles para a comunhão de Jesus Cristo, e ele mostrou para eles que Deus era fiel para fazer essas coisas. E todos nós que estamos aqui, Deus é fiel para conosco, que nos chamou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Falamos ontem dos irmãos e santos, aqueles que aceitaram a palavra, se converteram ao Senhor, então eles foram santificados em Cristo Jesus, porque do pecado mergulhado nas trevas, foram santificados em Cristo, e Ele, o Senhor, chamou para a santidade, viver uma vida santa, uma vida onde Ele poderia ser exemplo. E é o que não estava acontecendo ali com aqueles irmãos da igreja em Corinto. E precisou de Paulo escrever esses primeiros 16 capítulos de 1 Coríntios para instruir a igreja no que deveria fazer. Então ele começa, depois dessa forma que ele fala com os irmãos, uma diplomacia elevada, colocando os irmãos em um patamar que eles poderiam pensar: o que nós estamos fazendo? Porque nós não estamos condizendo com isso que Paulo está saudando a cada um de nós aqui em Corinto, através dessa carta, ficando preocupados diante daquilo. Então Paulo, depois que ele faz esta forma de contactar aos irmãos através da carta, nesses versículos, ele começa falando do pecado. Algo que estava acontecendo na igreja, algo que não estava sendo evidenciado por aqueles irmãos. E ele começa logo depois da sua comunicação, do início, prefácio dessa carta, ele diz no versículo 10: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensão, antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Se você, irmão, receber uma carta dizendo estas palavras, nós iríamos pensar naquilo que eu estou fazendo, que está correto diante do Senhor. Ele está dizendo por misericórdia, por rogo a Deus, dizendo: eu estou falando isso em nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês digam a todos a mesma coisa. Que digam a mesma coisa? Será que a conversa entre eles em Corinto estava sendo um grupinho aqui, outro grupinho ali, outro grupinho lá, né? Fazendo então dissensões entre si próprio, e um grupinho formado entre eles, cada um se pensando de um jeito, de outro jeito, e aquilo não estava tendo a conciliação dos pensamentos iguais. Havia então necessidade de Paulo escrever sobre a dissensão que estava tendo entre eles. E ele disse: olha, não haja dissensão entre vocês. Vocês devem pensar a mesma coisa. Vocês devem evidenciar a palavra que vocês aprenderam, a palavra de Jesus Cristo. Olha, vocês que receberam de Deus os dons,
que Deus deu a cada um de vocês. Usem, pratiquem, façam-se conforme é a vontade do Senhor. Então, nós vemos que quando ele fala agora no versículo 11, ele fala assim: porque eu, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado da família de Cloé, que há contenda entre vós. Então houve uma comunicação. Ele não cita o nome dos irmãos que falaram com ele, que mandaram a mensagem, que foram falar com ele acerca da igreja ali de Corinto, mas ele fala: eu recebi uma comunicação da família de Cloé, que há contenda entre vós. Se há contenda, há dissensão. Sabe, irmãos, nós vivemos numa época em que há isso entre o povo de Deus, contendas. Começa a ter divergências de pensamentos, aquele dizer que a palavra de Deus existe o achismo. Eu acho que pode ser assim, eu acho também que pode ser assim. E sabe, irmãos, a contenda se gira ou se cria na igreja por causa do achismo. Eu acho que pode ser. E nós não lemos na Bíblia, não lemos na palavra de Deus local nenhum que nós falamos: eu acho que é assim. Mas a Bíblia diz que é assim. É o sim, sim, e o não, não. Duas palavras apenas que permanecem dentro da palavra de Deus. O que ele fala o que é certo, ele fala o que é errado. Para não nós dizermos se eu acho que pode ser assim. E entre o povo de Deus tem criado isso, porque nós não voltamos para a palavra de Deus. Não queremos observar o que ela nos ensina a cada dia para o nosso ensino diário. E nós começamos com esses pensamentos. Então as notícias que chegaram ao ouvido de Paulo, as notícias eram ruins. As notícias não eram boas, notícias que havia problema nessa igreja, e problemas espalham com muita rapidez, não é? Como espalha rápido? Notícias más são as notícias que correm bastante. E sabe, irmãos, quando nós ouvimos alguém falar de um irmão, e nós logo queremos passar a notícia para outro irmão. Quando uma irmã está falando de uma irmã, eu quero mais rápido passar para outra irmã a notícia também. E hoje está muito mais fácil do que naquela época. Nós logo pegamos o nosso WhatsApp e passamos uma mensagem. Ah, meu irmão, você sabe o que aconteceu com aquela irmã? Ô irmão, você sabe o que aconteceu com aquele irmão? Sabe o que aconteceu com aquele jovem? Isso passa muito rápido. Notícias daquela época, então a notícia ruim ela espalha rapidamente. E foi notícias que Paulo ouviu daquela igreja. E mais que depressa ele quis escrever essa carta para exortar os irmãos, para falar com os irmãos, para que eles pudessem, então, enquanto estivesse espalhando ou não podia espalhar aquelas notícias ruins, espalhasse o Evangelho, as boas novas de salvação. Era necessário isso. Ele deixou aquela igreja formada em irmãos aptos que poderia levar o Evangelho de Jesus Cristo a muitas outras pessoas, porque Corinto, uma cidade portuária muito grande, onde trafegava muita gente para estar ali. E nós podemos ver que Paulo, quando escreveu 2 cartas, foi totalmente diferente dessa carta a Corinto. Quando ele escreve a carta de Colossenses, olha para vocês verem como é que Paulo, então, ele expressa essa palavra aos irmãos de Colossos. No capítulo 1, ele escreve desta maneira a esses irmãos: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, e aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós da parte de Deus,
nosso Pai do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que está reservada nos céus, do qual já antes ouvistes pela palavra da verdade e o Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já foi frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado e conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vós o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente do Senhor, aguardando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha a forma que Paulo então fala com esses irmãos da igreja de Colossos: vida plena, vida de amor, vida de frutos para o Senhor. Então, esses irmãos, vemos que uma igreja onde Paulo também passou em Colossos, deixou estabelecida, esses irmãos puderam viver uma vida aos pés de Cristo, buscando a ensinar as pessoas a verdade da palavra de Deus, podendo colocar no coração das pessoas o desejo de crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, quando nós pensamos em nossas vidas, o nosso desejo de conhecer Jesus Cristo melhor, e muitas vezes nós queremos dizer: eu já sei bastante da Bíblia de Jesus Cristo. Mas quanto mais nós podemos ler, quanto mais nós podemos meditar nessa palavra, mais nós conhecemos de Jesus Cristo. Vai chegar aquele momento de nós chegarmos no fim da nossa vida e dizer: não, eu estou aprendendo de Jesus Cristo. Como é maravilhoso para nós vemos pessoas que têm a paixão pelas Escrituras, por conhecer o poder de Deus, a salvação em Cristo. E nós vemos essa igreja com esse desejo de conhecer, diferente dos irmãos de Corinto, onde Paulo precisou de trazer advertência. Veja só também a igreja que estava em Tessalônica. Na primeira carta, Paulo escreve a esses irmãos, uns irmãos onde a notícias que espalharam esses irmãos com rapidez ali em Corinto, era que a igreja estava vivendo em contenda. Mas aqui nós vemos a primeira carta de Tessalonicenses, o capítulo 1. Paulo começa a carta assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós, todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder do Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis que fomos entre vós por amor de vós, e vos fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação,
com gozo do Espírito Santo, de maneira que vocês fossem exemplo para todos os fiéis da Macedônia e na Caia, porque por vós sou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Caia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós, o qual a entrada que tivemos para conosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir a um Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Que palavra de incentivo para uma igreja! E sabe, irmãos, é essa palavra de incentivo que nós queremos deixar à igreja em Vila Beatriz. Pelo fato de que nós temos notícias do progresso do trabalho, da firmeza dos irmãos, da fé, no amor, na constância e no desejo de manter os padrões da sua palavra. Veja só que aqui nós lemos que esta igreja é de Tessalônica, uma igreja que pôde deixar exemplos, uma igreja onde Paulo pôde dizer: olha, esta igreja foi exemplo para lugares. Ele pôde citar, olha, a Caia foi o lugar onde recebeu exemplo dessa igreja de Tessalônica. Esses irmãos puderam testemunhar, essas pessoas de Acaia podem falar: olha, essa igreja merece respeito por nós, porque eles vivem os padrões da sã doutrina. Macedônia, lugar onde os irmãos também tinham igreja, ficaram sabendo das notícias. Sabe, irmãos, como é bom saber notícias boas, não é? Notícias boas dos irmãos, notícias boas de irmãos que permanecem firmes na fé em Jesus Cristo. Mas como é triste nós recebemos notícias de igrejas que deixam de servir o Senhor fielmente, igrejas que abandonam os ensinos neotestamentários e começam a ir por ideias de homens, ideias de pensamento daqueles que combinaram entre si e colocaram ali um verbo de dizer: nós vamos fazer assim. Irmão, nós não fazemos nada. Quem fala para nós unirmos no nome do Senhor é a sua palavra. E por isso nós devemos pensar nisso, que esses irmãos puderam ser exemplo. Mas e os irmãos de Corinto que estamos falando? Notícias deles foram espalhadas que eles estavam vivendo em contenda. Espalharam rápido. Notícias que espalharam rapidamente, e aquilo se propagou e chegou aos ouvidos de Paulo, a necessidade. E alguns comentaristas podem dizer que Paulo, se ele não tivesse acudido bem rápido em mandar uma carta para aqueles irmãos, cada um deles tinha espalhado e tinha deixado de a reunir no nome do Senhor Jesus. E nós sabemos que esses irmãos, eles puderam ouvir Paulo, eles puderam entender o que Paulo estava dizendo quando nós lemos o versículo do capítulo 15, o versículo 58, que nós fizemos como base ontem. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Não é precioso, irmãos, ouvirmos isso do Senhor Jesus. E aqui Paulo falou a esse irmão dessa maneira, para que eles pudessem estar firme na obra do Senhor, procurando manter exemplos e padrão, não viver uma vida de contenda como estavam vivendo naquela época. E nós vemos que a contenda deles chegaram a espalhar tanto entre si, que precisou de Paulo escrever pelo menos 2 capítulos bem fortes para eles. Capítulo 7 e o capítulo 11.
escreveu todos os capítulos, corrigindo a igreja. Mas esses 2 capítulos foram marcantes para eles. E depois, o capítulo 13, claro que não precisamos fazer menção dele, porque é um capítulo do amor, aquilo que faltava naquela igreja. E Paulo fez esse capítulo como um hino para ser entoado entre eles, o capítulo 13. Mas, quando olhamos para o capítulo 7, Paulo fala com esses irmãos de uma forma que eles estavam recebendo então perguntas das quais ele indagou para ele. Isso era a respeito do casamento. Isso era a respeito então da vida conjugal, ou alguns que queriam deixar as suas esposas, ou as suas esposas deixar os seus maridos. Ele precisou escrever assim, e ele falou fortemente para eles: olha, se vocês querem fazer isso, vocês podem fazer, mas se vocês ficam só e não se casam. Veja só o que Paulo quis ensinar. E nós não vamos meditar em todo esse assunto, mas aqui vemos Paulo falando para eles. E depois ele responde aos jovens que estavam namorando. Ele disse para aqueles jovens que a vida deles não poderia viver uma vida abrasando, mas eles tinham que viver uma vida da onde eles então, se tinha encontrado alguém para o casamento, deveriam se casar e não viver desta maneira que ele fala com os solteiros naquela época, ali na igreja aos Coríntios. Então havia então muitos ensinos. Ele falou sobre julgamentos neste capítulo, julgamentos dos quais os irmãos entre si faziam julgamento uns com o outro, levando irmãos aos tribunais para se prestar contas. Então a notícia de Corinto, da igreja, espalhou rapidamente de uma maneira aquilo que acontecia naquela igreja, e não era a vontade do Senhor. O Senhor não quer que nós façamos isso de forma nenhuma. Ele quer que nós vivemos no amor do Senhor, procurando entender a sua vontade. Se somos casados, a cada dia fazer aquele casamento se tornar melhor do que ontem. E muitas vezes, irmãos que a gente até conhece e diz: não, eu enjoei da vida de casado. Como pode? Querem se divorciar, às vezes querem se constituir novas núpcias. Não é isso que o Senhor quer para a igreja dele. Ele quer irmãos santificados, vivendo para glorificar o nome do Senhor. E quando ele escreveu então o capítulo 11, então havia tantas contendas que até chegou entre eles que as irmãs colocou-se dúvida quanto usar o véu, e precisou de haver perguntas. E Paulo trouxe ali o ensino para as irmãs, que havia necessidade das irmãs cobrir a cabeça para não desonrar a seus maridos. Irmãos, é precioso nós olharmos para esta palavra. Momento em que havia esses ensinos para esses irmãos, e depois Paulo falou: olha, há outra coisa entre vocês. Quando vocês se reúnem para a ceia, vocês se reúnem hoje de uma forma diferente. Não é para comer a ceia. Vocês devem reunir para a ceia do Senhor, para cultuar o Senhor Jesus Cristo. E vocês estão fazendo algo que não deve ser feito. E Paulo chegou a falar para ele: olha, por isso que nós observamos que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por quê? Estão errando, estão fazendo aquilo que é o contrário à vontade do Senhor.
não estão vivendo nos padrões que ele quer ensinar à igreja de Deus. Então Paulo, ele quer que esses irmãos entendam. E quando nós vemos então no capítulo 3, o versículo 1, ele diz: irmãos, não nos pude falar com coisas espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo, e como leite vos criei, e não como manjares, porque ainda não podeis suportar ainda, agora podeis. Porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós invejas, porque havendo entre vós contendas, havendo entre vós dissensões, sois porventura carnais, não andais segundo a homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro dizendo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelas quais prestes e conforme o que o Senhor vos deu a cada um de vocês? E ele diz: olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Irmãos, Paulo trata pesadamente com esses irmãos dessa igreja, da maneira que estava vivendo, não tendo uma vida de santidade ao Senhor. E quando nós vemos então neste primeiro lugar aqui, havia ali 4 partidos dentro de uma igreja em Corinto. E dizia entre si eles, um dizendo, eu sou de Paulo, versículo 12 nós vemos. O outro diz, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. E outro, eu sou de Cristo. E outro, eu sou de Apolo. E ele diz, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fosse vós batizado em nome de Paulo? Ele diz, dou graças a Deus, porque de nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio. Paulo usando as suas próprias palavras, para dizer naquela carta aos irmãos. Mas, por que será que um grupo daqueles irmãos dizia, eu sou de Paulo? Era composto então, os que diziam sou de Paulo, a maioria deles eram gentios, onde Paulo pôde pregar o evangelho a eles com muito amor. Eles iam se converter no Senhor, e ele estava dizendo, não, eu obedeço o que Paulo pode falar. Aí, havendo intriga entre eles, o outro pode dizer, outro grupo, não, eu sou de Apolo. Apolo que ficou aqui nos ensinando a palavra. Apolo que manteve conosco. Apolo era um orador que o irmão que falava fluentemente, porque todos apreciavam a maneira da sua oratória. Então, quem eram esses irmãos que estavam voltados os pensamentos para esses que eram Apolo? Eram os gregos. Mas nós podemos ver que o apóstolo Paulo pode dizer, olha, mas há um grupo de vocês que estão dizendo, não, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. Era diante dos judeus, daqueles que tinham convertido o Senhor com muita dificuldade, não queria deixar a sua religião, aquilo que eles seguiam. Eles não queriam deixar de fazer a forma que eles permaneciam nos seus templos. E Paulo e Pedro pôde anunciar também a palavra desta maneira, em que eles puderam obedecer a Pedro. Então, vemos
em Gálatas, capítulo 2, que Pedro, então, ele era apóstolo desses irmãos de Deus, aonde ele pôde ensiná-los. Mas Paulo queria mostrar para eles que a vida espiritual de cada um não poderia ser seguido dessa maneira, olhando para a vida de líderes, olhando para a vida de pessoas humanas. Paulo explicava para eles que Cristo é que era o centro das atenções e da adoração, porque também havia um grupo daqueles irmãos dizendo: olha, eu não sou de Paulo, eu não sou de Pedro, e eu também não sou de Apolo, eu sou de Cristo. E sabe, irmãos, não é que esse grupo estava certo, não. Mas vemos aqui que a cultuação deveria ser ao nosso Senhor Jesus Cristo, deveria ser a Ele. E Ele, Paulo, queria explicar: olha, Deus, que vocês se converteram ao Senhor, vocês foram santificados em Cristo Jesus, para serem santos, viver uma vida de santidade, não de contendas, não de intrigas, mas uma vida onde vocês poderiam viver para glorificar o nome do Senhor, uma vida que vocês poderiam viver para ganhar almas, pregar o Evangelho, anunciar esse Evangelho de boas novas. Há muitos que vocês não conhecem, e eles não conhecem a Jesus Cristo como Salvador, aqueles dos quais eu pude ensinar para vocês. E Paulo, então, dando esse ensino, ele pôde dizer: olha, eu, mostrando para vocês, eu fui enviado entre vocês para evangelizar, não com sabedoria de palavras, mas eu vim para falar da cruz de Cristo. Veja como era a preciosidade de Paulo ter a convicção no seu coração, escrevendo uma carta que foi útil para aqueles irmãos, que nós vemos o resultado desses irmãos, podendo manter a fé em Cristo, mantendo o Evangelho sadio nas suas vidas, quando eles puderam observar a sua palavra. Mas Paulo pôde falar a essa igreja com muito carinho, para que eles pudessem então viver uma vida comum entre os irmãos, olhar para Cristo, como o escritor aos Hebreus fala, olhando para Cristo firmemente, porque Ele é o autor e consumador da fé. Era o dever de cada um. E sabe, irmão, nos nossos dias que nós vivemos, quantas igrejas estão se dividindo, não é? Irmãos, não quero mais me unir com aqueles irmãos, porque o pensamento daqueles irmãos não se condiz com os meus pensamentos. Isso é de Deus? Não é de Deus. Isso é do homem, é do eu sou. Eu sou aquilo que falo, eu sou o que penso, eu sou o que falo. Não, o eu sou é só Deus. Ele é o eu sou, o que pode falar conosco. Mas o que eu acho, o que eu penso, o achismo, tem que ser fora das nossas expectativas, tem que ser fora dos nossos pensamentos. E entre aquela igreja que tinha se convertido, havia várias pessoas convertidas, entre pobres, entre pessoas ricas, entre pessoas marinheiros e pessoas que tiveram vidas repugnadas pelas pessoas. E essas pessoas se converteram, deveriam ter o mesmo ânimo, a mesma prontidão, o mesmo desejo. Havia então um grupo de pessoas que os mais ricos, não, vamos separar daquelas pessoas, não vamos comunicar com eles. Nós somos estudados, nós somos eloquentes, vamos ter então uma congregação para nós separada, porque nós podemos falar de uma forma diferente que todos vão entender. Sabe, irmãos, muitas vezes nós iremos na igreja e pensando que há necessidade de estudar faculdades teológicas para nós sermos doutorados na palavra de Deus, para poder pregar o Evangelho.
Não é dessa maneira. O ensino, Paulo pode falar: olha, eu vim falar com vocês não com sabedoria de palavras, mas eu vim falar no poder do Espírito Santo. Que alegria, vai, irmãos? Como Paulo fala dessa convicção que ele tinha no coração. E todos nós sabemos da vida deste homem chamado Paulo, criado aos pés de Gamaliel, uma faculdade onde ele prestou, sabia de cor então os 4 primeiros livros da Bíblia. E ele teve essa faculdade instruída por Gamaliel, doutor entre a palavra, entre os judeus. Ele falou assim: não, eu não vim falar com vocês com sabedoria de palavras, não. Eu vim falar com vocês no poder do Espírito Santo. Eu quero que o Espírito fale com cada um de nós. E sabe, irmãos, quantas vezes nós estamos em reuniões especiais, em conferências, que nós vemos pregadores pregando, que parecem ser pregadores que eles se formaram ou fizeram uma mensagem, confeccionaram uma mensagem da maneira que eles queriam fazer, para que aquela mensagem ficasse bonita e eloquente. É isso, irmãos, que nos edifica? Não. O que nos edifica é aquilo que fala aos nossos corações através do Espírito. Ah, não pode ser eu que estou falando, mas tem que ser o Espírito que fala com cada um de nós. E se nós sentimos o toque do Espírito falando conosco, vamos ouvir a palavra, vamos nos corrigir as nossas vidas, para viver uma vida aos pés de Cristo. E nós vemos a vida desse homem, Paulo, quando ele pôde ensinar. E a contenda, depois nós lemos da contenda desses irmãos que ele chamou irmãos queridos, eram por causa de falar também. E Paulo começou a explicar, a ensinar a esses irmãos crentes de Corinto como deveria então ser uma vida cristã, a forma que deveria então prosseguir na caminhada cristã, que era de poder anunciar a palavra de Deus, anunciar o testemunho de Cristo Jesus, aquele que deu a vida, aquele que foi crucificado por nós, aquele que foi ressurreto dentre os mortos, aquele que demonstrou o seu poder, aquele que, como ele falou aos irmãos, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E as perguntas tão banais que vieram para Paulo, e respondeu: olha, se nós pregamos a Cristo e nós não confiamos, não cremos na sua ressurreição, é vã a nossa fé, é vã o nosso conhecimento, é vã nós reunirmos, não precisamos disso. Mas a nossa expectativa é que nós vamos também fazer como o Senhor fez, ressuscitar dentre os mortos. Que expectativa que Paulo deixou aos ouvidos desses irmãos lá em Corinto, que precisavam então desta carta para corrigir as suas vidas, para que eles pudessem ser edificados acerca da sua palavra. E ele disse para esses irmãos, quando ele estava mostrando quem ele era, ele disse no versículo 10 do capítulo 15, ele diz: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo como foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, seja ele, assim pregamos, e assim havia escrito: ora, se prega a Cristo ressuscitado dos mortos, como dizeis algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E assim somos tidos, considerados como falsos testemunhas de Deus, por testificar de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E assim, se Cristo não ressuscitou,
é vã a vossa fé, e ainda permaneceis vós nos vossos pecados. Veja como Paulo fala. Havia dúvida na igreja, até na forma de ressurreição dos mortos. E Paulo veio apelar e dizer: olha, prezados irmãos, se Cristo não ressuscitou, se nós não vamos ressuscitar, a nossa fé é vã, a nossa pregação não tem nenhum valor. Mas nós pregamos a Cristo ressuscitado dos mortos. Que alegria, irmãos! Como é a pregação? A pregação nossa hoje tem que mostrarmos Cristo que ressuscitou dos mortos, para que nós também podemos confiar na promessa de Deus, que um dia vamos ressuscitar e estar com Ele para sempre. E você que está aqui esta noite, que ainda não confiou no Senhor Jesus Cristo como Salvador, você que está aqui que ainda não entregou a tua vida aos pés de Cristo, você confia que Ele salva? Você confia na mensagem da cruz? Aquela que Paulo falou: olha, eu vim para anunciar a vocês a mensagem da cruz. Eu não vim para ser um batizador, eu não vim para fazer batismo de pessoas, mas eu vim para evangelizar, não com sabedoria de minhas palavras, diz Paulo, mas para pregar a Cristo e a cruz de Cristo. Isso ele veio fazer. Ele anuncia isso para os irmãos. E você que está aqui, reconhece que Cristo morreu na cruz por causa de você, por causa dos teus pecados. Foi como Paulo, no capítulo 2, nós vamos ver isso amanhã, se Deus permitir. O que aqueles irmãos estavam então tendo confusão naquilo sobre pregar o Evangelho de Cristo, na maneira que eles estavam pregando o Evangelho de Cristo, como eles queriam falar de Cristo, usando uma sabedoria deles próprios, querendo ter uma eloquência, querendo ter uma formatura. Mas não é isso. A pessoa quer pessoas simples. E pessoas simples, nós vamos ver na palavra de Deus. Nós temos Estevão, foi um homem tão simples, não é? Um homem que deixou aqueles que eram da lei, homens que tinham estudo, de boca aberta, dizer: não sabemos